Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Fut Hub Podcast. Estamos trazendo convidados para falarmos sobre as relações do executivo de futebol e preparando um conteúdo super especial. Falaremos sobre as experiências e trajetórias dos profissionais convidados. E nessa temporada, Diogo Bittencourt se junta a Fernando Carvalho no comando dos microfones. Siga o Fut Hub nas redes e curta o nosso conteúdo. Fique agora com o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Fut Hub Podcast e hoje aí com uma presença muito especial, um profissional com uma trajetória muito bacana, mas vou deixar para o meu parceiro aqui apresentá-lo. Bem, pessoal, de volta aí no nosso podcast depois de algum tempo, por várias razões, né, Diogão? Por lesão, Tava no DM, férias, e estamos retornando aí para nossa satisfação, para nosso gáudio, como diriam os antigos, Fábio Jesus, Fabinho Soldado, querido companheiro de trajetória no Internacional durante aquelas conquistas de 2006, 2005. Ele chegou em 2006 aqui e foi fundamental para que tudo acontecesse. Hoje é um exitoso executivo, um exitoso gerente, trabalha na área de performance, aliás, na área de scout, captação, né, mas muito preparado para desempenho de todas essas funções que foram aqui referidas. Fez o curso da CBF quando eu lá estava, demonstrando toda a mesma aplicação que ele tinha como volante, como marcador, como jogador competitivo, jogador que era coletivo, que pensava no todo. Ele demonstrou como aluno e certamente na sua atuação ele também procede da mesma forma. Fabinho, bem-vindo. Prazer muito grande estar contigo. Satisfação toda minha. Prazer voltar a Porto Alegre, encontrar pessoas queridas. Depois dessa apresentação toda, né, Fernando? A gente precisa realmente fazer aqui esse tempo um tempo agradável. Mas o entusiasmo é muito grande e a gente poder falar um pouquinho, né, sobre futebol, falar um pouquinho da minha nova trajetória, aquilo que eu tenho desempenhado dentro do futebol. E agradecer também, né, por essa oportunidade, o Diogo, o presidente e a todos aqui do estúdio. Esperamos ter aí um tempo bacana e muito agradável e muito proveitoso para todos os nossos seguidores, espectadores, seguidores, alunos. Sim, nossos alunos aí que possam realmente tirar proveito de tudo que for falado aqui. Coisa boa. Te agradeço aí pela recepção lá no Ninho, né, por nos apresentar toda a estrutura do Flamengo e mostrar, né, o quão preparado o clube está hoje, tanto de estrutura quanto de pessoas, e uma das pessoas que toca tudo isso é o Fabinho. Mas, Fernando, como é que tu trouxe o Fabinho para cá? Me conta, como é que foi a primeira vista? O Fabinho, eu acompanhava o Fabinho há muito tempo, ele talvez nem saiba disso, mas uma pessoa que foi fundamental, porque, Fabinho, eu sou uma pessoa que olho o atleta e não é naquele momento que eu visualizei o jogador que eu vou tentar contratar. Então, quando tu jogava na Ponte Preta, tu fosse treinado pelo Nelsinho Batista, né? O Nelsinho Batista, em determinado momento, tá certo isso? Sim, correto. O Nelsinho Batista, em determinado momento, conversando comigo informalmente, eu gosto muito do Nelsinho, me dou bem com ele. Ele disse que tinha alguns jogadores volantes que não precisavam ter altura, que não precisavam ter tamanho, né? Pelo posicionamento e pela força de marcação, pelo bote certo. E citou o teu nome. Eu me lembro que em determinado momento no Flamengo, quando tu jogou no Flamengo, tu chegasse quase a jogar como um zagueiro. Quando se definia jogar com 3 zagueiros, ficava um stopper e tu acompanhava um segundo atacante, e aí tu te tornava zagueiro fazendo essa função, né? A mesma função que o Mauro Silva fez na seleção brasileira de 94, campeão mundial. E eu, lá naquela época da Ponte Preta, depois em outros clubes, eu te observava, né? Até que, quando o Abel veio trabalhar aqui, em 2006, nós tínhamos uma deficiência quantitativa para formar o meio-campo. E aí, eu conversando com eles, eu gosto muito do Fabinho. Sabia que tu talvez não ficasse no Fluminense, né?
E eles, é o meu jogador preferido e tal. E foi assim que a coisa aconteceu. Mas a observação não foi naquele ano, naquele momento, por indicação do Abel. Eu já vinha acompanhando há muito tempo, né? Exatamente, tu era um jogador miúdo, mas com muita força de marcação e que tinha um ótimo passe, né? O teu passe não era um passe ousado, mas era um passe eficaz. Passe, às vezes lateral, às vezes frontal, mas um passe que não era desperdiçado. E isso chamava atenção para mim do teu futebol. E por isso, em 2006, a gente foi atrás de ti. Na verdade, você tá. Todas as suas descrições aí tem a ver com o cargo que eu também exerço, né? Exerci por muito tempo no Flamengo, que é o cargo de gerente de departamento de scout. Exatamente, você já estava fazendo um monitoramento, né, das posições, e aí foi no momento da necessidade, né, que tinha, você já sabia qual volante contratar. Certamente, eu imagino que teve outros também, né, que você e a sua equipe estava monitorando, mas feliz pela escolha. E hoje, né, fazendo parte, liderando esse departamento, a gente entende realmente como que funciona, né, presidente? Até chegar na contratação do Fabinho, na contratação de outros atletas, como o trabalho é desenvolvido, né? Você começa a observar, você começa a monitorar, você começa a analisar os jogos em loco e por vídeo, até que você tenha certeza do atleta e aí você vai trazer ele para dentro numa forma de um hot list, e você coloca esse atleta dentro do teu monitoramento e daí você passa a monitorá-lo. E é claro, quando surge a oportunidade, foi exatamente o que aconteceu. Então o senhor já estava fazendo um trabalho aí. Já tinha essa ótima. Na verdade, assim, a gente montou informalmente, não com esse nome, um departamento móvel internacional na época. Eu lembro que, acho que não estou errado, mas me parece que naquela época de 2006, acho que tinha o Guto trabalhava, o Guto ele rodava o Brasil inteiro. O Guto, o Lisca, o Jorge Macedo. Eram as pessoas com quem eu conversava. Tinha um jornalista, primeiro o Alexandre Correia, depois o Rodrigo Weber, né, que hoje é scout do Atlético Mineiro, com muito destaque. E eles também me ajudavam nessa pesquisa, né? Mais a pesquisa do que a avaliação técnica. E a avaliação técnica e tática era feita pelos treinadores. E hoje você, pela informação tão rápida, né, e pelas tecnologias, a gente conseguimos, né, aprimorar ainda mais, né, esse departamento e quão importante, né, um departamento desse dentro de um clube para que você possa auxiliar o executivo, o presidente, nas tomadas de decisões e fazer cada vez mais elencos competitivos e dentro daquele perfil da sua equipe, dentro do seu budget que você tenha para fazer as contratações, mas como cada dia tem crescido, muitos clubes têm, né? Sim, é fundamental. Muitos clubes já têm esse departamento e eu falo sobre isso porque assim, me dá muito entusiasmo, né? Falar sobre esse departamento que é o coração do clube, é onde vai passar ali as contratações, não só as contratações, né? É um departamento que também precisa trabalhar nas avaliações internas, porque o seu elenco ele precisa estar sendo avaliado o tempo inteiro. Então é um departamento super importante para esse tipo de... Sim, para essa chegada e também para alguma... Não, e tu não tem... Hoje em dia, tu não te limita apenas a ver a qualidade técnica, a condição do jogador de se inserir dentro do teu contexto de forma tática ou não. Tem também o procedimento, tem também contratos que estão terminando, oportunidade de negócio, né? É uma análise bem ampla que o teu setor faz, cada vez mais aprimorado e cada vez lançando mão de mais ferramentas que te possibilitam ter a melhor informação sobre, né, a pessoa que está sendo pesquisada. Não tenha dúvida. Cada dia, como eu disse, cada dia tem crescido, investimento em pessoas, em quantidade, em ferramentas, tecnologias, para que a cada tempo você consiga fazer, como eu disse, né? Fazer elencos competitivos, elencos que consiga ter reposições, né, dentro das suas posições para que o treinador seja o maior beneficiado, para que ele tenha assim, um elenco muito mais equilibrado, para que ele consiga, né, colocar a melhor equipe dentro de campo e certamente em busca dos objetivos que são sempre os títulos, né, das grandes equipes. Mas, bom, antes de chegar na tua atual função no Flamengo, vamos falar sobre, rapidamente, né, porque a gente não cogita aqui de carreira de atleta, mas é sempre importante, né, porque tu fosse um atleta que jogou em alguns clubes, em vários clubes, teve sucesso, conquistou títulos,
aqui conosco conquistou os 2 dos maiores títulos da nossa história, né? Vamos relembrar lá o teu início, né? No Rio de Janeiro, depois no interior de São Paulo. Como é que foi esse início? Foi a tua trajetória? Vamos lá, legal, né? Lembrar um pouquinho sobre isso. Até é emocionante, né? Porque é sempre um início muito difícil, né? E assim, a expectativa é sempre muito grande de alcançar, mas com uma dúvida também muito grande, gigantesca também, se vai conseguir ou não, né? Pela dificuldade que é ser um atleta profissional. Mas eu iniciei no Rio de Janeiro, né? No Bom Sucesso, uma equipe do Rio, tradicional, né? Até muitos anos atrás. Não fiquei muito tempo nesse clube, de lá eu fui transferido para Ponte Preta, em Campinas, aonde realmente eu comecei, né? O Fabinho começou a se despontar para o futebol nacional, né? A Ponte, uma equipe muito tradicional, muito respeitada, sempre revelou grande... Lembra quem jogava contigo nessa época? Passaram diversos, né, presidente? Mas assim, uma época importante da Ponte, onde fez um time muito competitivo. Ali passou o Mineiro, que foi para o São Paulo, campeão do mundo pelo São Paulo, Washington, Coração Valente, também fez parte dessa equipe. Fábio Luciano, foi o zagueiro do Corinthians, do São Paulo. Jogou no Inter aqui também. Você jogou no Inter? 2001. Não lembrava dessa. O Rodrigo, zagueiro, que finalizou também agora no Vasco. Então, a Ponte sempre fez grandes jogadores e revelou muita gente boa, né, presidente? Então, assim, a Ponte é conhecida, o seu eterno capitão, que é o Dicá, né? É um grande ídolo da Ponte lá e está sempre convivendo lá no Majestoso. E ali foi o início, onde eu comecei a disputar campeonatos paulista, Copa, na época não estava na primeira divisão ainda, naqueles primeiros anos, mas o Campeonato Brasileiro da Série B sempre foi transmitido, assim, né? Acho que na época era nosso saudoso Luciano do Vale, né? Acho que era pela Bandeirantes, se eu não me engano. E ali comecei a realmente aparecer para o futebol. Depois da Ponte eu me transferi para o futebol japonês. Eu tô na cronologia certinha, né? Depois que isso foi em 2002. 2003 eu retorno para o Flamengo, eu venho para o Flamengo, onde eu trabalhei com o Nelson, que você citou aqui. Depois do Flamengo eu retorno para o Japão novamente, para jogar no Gamba, no Shimizu. O time uma conexão forte com o Japão, Nelson. Sim, até hoje acho que está lá ainda. Tá no Japão. Ele esteve aqui no Internacional. Teve. Foi aqui que eu conheci. E ele veio do Japão também, ele já estava com essa passagem lá. Eu retorno em 2004 para o Japão, mas eu não fico até a temporada toda. No meio da temporada eu venho para o Santos, aquele time do Vanderlei, né? 2004, fizemos um ano muito bom, fomos campeões brasileiros. E após o Santos eu fiquei até final de 2005, e aí já tinha uma galera me olhando aí, né? Que já disseram que já estava me acompanhando. Aí em 2006 me trouxeram um bom olheiro que já estava acompanhando, um volante pegador. Que fazia aquela... scout informal. Um scout informal, aquele volante que sabia fazer a linha de 3 ali quando necessário, quando precisava acompanhar aquele melhor atleta do adversário, ele também fazia isso. E eu vim para o Internacional, que foi um presente, né, na verdade, né? Porque era um time que já estava formado, né, em 2005. Aquela fatalidade lá do campeonato brasileiro, né? Que a gente podia ter vencido, né? Sim. E venho para o Internacional, onde fui campeão da Libertadores e campeão do mundo. E após essa passagem maravilhosa pelo Inter, eu encerro o meu ciclo, né, como atleta no Fluminense. Fiz 3 anos de contrato no Fluminense. E aí eu encerro ali, e aí começo uma nova trajetória na área da gestão, onde fiz alguns estágios, né, e alguns clubes que também trabalhei de menores investimentos para chegar até aqui. E como é que foi esse momento, Fabinho? Tu chegou ali, fez teu último contrato no Fluminense, já estava pensando nessa transição, tu foi estudando isso, foi amadurecendo isso, como é que deu esse clique? Falou assim, preciso me preparar agora para uma transição de carreira. Já estava me preparando, já estava pensando sobre isso. Tanto é que foi meio que automático, né? Já imaginava fazendo alguma outra coisa dentro do futebol e sempre me atraiu muito essa questão da gestão, sempre admirei, sempre via, né, as pessoas trabalhando nessa área, né? No meu tempo não se falava do executivo, né, presidente? Tinha muito supervisor que fazia de tudo e a gente também via algumas necessidades, eu percebia algumas necessidades que como atleta a gente sentia falta e sempre me atraiu, mas eu também entendia que eu precisava
passar por um processo também, né, de aprender coisas novas, de ter paciência para estudar um pouquinho mais, de entender algumas outras questões que quando você está jogando você não tem esse tempo. E foi o que aconteceu. É claro que a gente sempre espera de já iniciar num clube de ponta, já está numa grande estrutura, mas na verdade comigo não foi isso que aconteceu. Passei por algumas equipes, como eu disse, de menores investimentos, mas hoje eu tenho certeza que foi ali que essas passagens nesses clubes me deu um suporte muito grande. E eu sei que eu estou falando assim, estou falando para alunos, né, que tem esse sonho, que tem esse desejo de militar, né, no futebol. É importante você valorizar o espaço que você tem, cada lugar que você está passando. Pode ser uma escolinha, pode ser um clube de menor expressão. Importante não ter pressa, né, Fabinho? Não ter pressa. Passar por esse tempo, estávamos falando sobre isso, é um caminho mais longo, mas é um caminho que vai te dar sustentação para que você consiga depois chegar e realmente entender, né, tudo que está acontecendo, e você conseguir realmente seguir numa linha vencedora. Mas foi isso, passei nesses clubes menores e até chegar, né, no Flamengo e tá desenvolvendo todo esse trabalho. Só para o pessoal entender como é que foi essa trilha aí. A gente estava falando do campeonato aí goiano, estava falando de clubes menores, só para o pessoal ter noção como é que foi esse passo a passo. Depois eu quero voltar para a época dele de jogador. Então, iniciei no Rio, né? Trabalhei em 2 clubes fazendo estadual no Rio, que foi o Bom Sucesso e o Bangu, seguidamente. E nesse tempo de Bangu e Bom Sucesso, eu sempre tive uma aproximação muito grande, né, com o Rodrigo Caetano, um profissional a qual eu admiro muito. Muita coisa do meu trabalho eu coloco em prática daquilo que eu vi ele fazendo. A gente sempre pega, né, algumas coisas das pessoas que você admira. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Rodrigo Caetano, pelo Cícero, Barros lá do Palmeiras. Então são pessoas que estão militando aí há muito tempo no futebol e têm aí uma experiência muito grande. Então eu estou sempre observando aquilo que eles estão fazendo. E o Rodrigo sempre me deu essa oportunidade, né? Sempre me proporcionou. Então eu fiz estágio com o Rodrigo no Fluminense e também no Flamengo, né? Acompanhando um pouquinho, né? Esse bastidor, né? De como que funciona essa engrenagem de uma equipe grande. E até eu também, depois eu tive a oportunidade de sair do Rio de Janeiro e trabalhar no Anápolis como executivo de futebol, né? Montamos toda aquela equipe, onde nós fomos vice-campeões do Campeonato Goiano de 2015. Fizemos uma equipe muito interessante, né? Consegui ali, na base do convencimento, né? Que eu te disse, você trabalhar numa equipe que você tem que brigar por um orçamento pequeno, né? Qualquer valor que você consegue, ou você consegue, não vou dizer tirar, mas assim, convencer o atleta que não é pelo dinheiro, né? Não é que ali é um lugar que vai te dar uma oportunidade de você voltar a disputar um campeonato interessante, que foi o caso do Toró, que era um jogador consagrado, o Leandro Eusébio. Eles não foram ali certamente não foram pelo clube, não foram pelo dinheiro, mas foi sim por aquilo que foi colocado no coração de cada um, né? No coração de cada um, a expectativa que nós tínhamos daquele ano de fazer uma equipe competitiva, as pessoas que estavam envolvidas. Isso é um trabalho também do executivo, do gerente de futebol, você convencer, né, esse atleta que você tem um interesse em mostrar para ele que ali vai ser um trabalho onde ele vai ter todas as condições de desenvolver um bom futebol e conseguir, alguns casos, quando alguns jovens, né, que está no início do mundo, uma carreira. É um caminho, aqueles que já tiveram, né, uma grandes momentos, uma oportunidade de recomeçar, e foi o que foi feito ali no Anápolis. Conseguimos levar o Toró, o Leandro Eusébio, levamos o goleiro Felipe, que foi base do Santos, não sei se vocês lembram. Sim, o Felipe hoje ele está no Tombense, já está há alguns anos no Tombense. E aí conseguimos fazer uma equipe competitiva e conseguimos chegar à final do Campeonato Goiano. Perdemos no pênalti, lamentavelmente. O Leandro Eusébio perdeu o pênalti, mas faz parte do futebol. Nosso treinador é Valdemar Lemos também, que foi outro convencimento, né? Valdemar, professor, mercado novo, você nunca trabalhou em Goiânia, aqui nesse estado, vamos para lá, vamos abrir as portas.
E aí conseguimos aí, com toda a equipe que estava montada lá, que você não consegue fazer nada sozinho, né? Essa é a grande verdade. Mas essa foi a tua primeira experiência como o gestor da área, o executivo No geral. no clube, porque o Bangu e o Bom Sucesso, a estrutura era bem tímida, né? No Anápolis foi um primeiro momento que eu me senti realmente dentro de uma estrutura que eu digo... o Anápolis tem um centro de treinamento pequenininho, mas é um centro de treinamento que comporta, tem 2 campos, tem um alojamento. Então era um lugar que realmente, o primeiro local que eu senti que eu tinha tudo que tem num grande clube, é claro, uma situação menor, na sua proporção. mas era um clube que me deu essa oportunidade de começar realmente a trabalhar em todas as áreas. E ali foi aonde a coisa começou a clarear, realmente eu vi que eu estava no caminho certo e que eu só precisava realmente continuar estudando, continuar tendo a humildade, né, de estar aprendendo. E o ano foi muito bacana. E após esse tempo, sempre me aperfeiçoando através de cursos da CBF, já fiz curso da gestão na época, fiz o curso com o presidente, com o Fernando, da primeira turma do Executivo, e em 2017 eu fui trabalhar no Tupi, 2017, como executivo também, onde fizemos ali um campeonato mineiro, e aí já foi um clube também com uma estrutura também melhor, um clube a nível de cenário nacional mais conhecido, e a coisa foi se aproximando até eu ter a oportunidade no dia 23 de outubro, não esqueço dessa data, 23 de outubro de 2017, a primeira oportunidade de trabalhar no Flamengo, onde eu estou até hoje. A tua função no Flamengo é a mesma desde o início? Não. O bacana no Flamengo foi exatamente a trajetória, né? Eu entrei para ser um scout, né, um observador do profissional. Após algum tempo, eu tinha o nosso gerente, que era o Biasotto. Ele veio para o Fluminense, ele veio para o Internacional com o Rodrigo Caetano, na época, e a vaga ficou aberta. E o Landim, né, juntamente com o Marcos Braz, com o Bruno, viu o potencial, né, que eu tinha para poder assumir a função de gerente do departamento de scout. E aí eu assumi essa função. E depois de algum tempo também, pela necessidade da saída do Paulo Pelaipe, que é daqui de Porto Alegre também, que ele era o nosso gerente de futebol do Flamengo, ficou a vaga também aberta, e aí eles também me colocaram como gerente de futebol. Então, durante algum tempo, eu fiquei transitando entre o departamento de scout e a gerência, até que esse ano eu fiquei realmente somente com a gerência de futebol e passei o departamento de scout para o Renan, que era um menino que eu já estava treinando ele, né? Ele era o nosso coordenador e hoje... Mas ele se reporta ao gerente ou ele se reporta a ti? Tu tem a conexão com os scouts? Sim, a conexão sim. É contigo. É comigo, e assim, é claro que no final a gente sempre produz tudo e passa para o executivo, que é o Bruno Spindel, para que ele leve, né, os nomes, né, leve aquelas fichas aprovadas dentro da necessidade que tem o clube da contratação. O Bruno consegue, depois ele faz todo o processo, né, em relação ao presidente e a chegada da contratação. Fabinho, nós temos uma frase aqui no nosso curso que eu costumo repetir várias vezes, né? Para cada realidade uma verdade, né? A realidade do Flamengo é completamente diferente da grande maioria dos clubes. O Flamengo talvez seja hoje, pelo orçamento que tem, o único clube que faça a contratação a preço de venda, né? O Flamengo contrata jogador por 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões. Esse tipo de situação, saindo do Flamengo, tu não vai ter em outros clubes. O Inter, por exemplo, tu não teria esse tipo de situação. Como é que tu enxerga isso? Como é que seria a tua adaptação hoje tu tem convivido dentro de uma fartura e, de repente, tu vai passar a conviver dentro da escassez. Como é que tu observa e como é que tu enxerga essa diferença entre os orçamentos e as realidades diferentes de cada clube? Fernando, está aí uma pergunta que é muito pertinente. Depois eu tenho uma segunda para te colocar. Sim, e é pertinente, e eu gosto de falar sobre isso, porque quando você fala de algo que você vive, né, e você tem a propriedade para falar,
Me parece, é claro, a gente não pode esconder que quando você tem um orçamento maior, você tem as opções, claro que você tem opções de um determinado nível de atleta. Isso é uma verdade. Mas não quer dizer também, Fernando e Diogo, não quer dizer também que você não tenha que ter uma análise também muito, muito criteriosa dentro desses bons jogadores. Então, se você vai contratar uma determinada posição, você tem um orçamento importante para isso, e você tem lá 4, 5 nomes, bons nomes, mas desses 4, 5 nomes também você não pode deixar de fazer todo o processo que existe para você realmente validar aquele primeiro nome. Você vai passar por técnico, por físico, por mental, por tático, tem diversos fatores que você vai analisar também esse bom atleta até você viabilizar a chegada dele. E aí você está me dizendo de um cenário, em outro cenário, nós que militamos no futebol, a gente precisa, a cada momento tem um momento. Você está num clube que tem um orçamento X, você tem outro que tem outro orçamento. O que vai fazer com que esse profissional consiga fazer equipes competitivas é o conhecimento daquilo de mercado. E você precisa, claro que, no início da nossa conversa, presidente, nós falamos que você disse que você tinha um conhecimento, você já estava me avaliando muito, muito tempo. Então, quando você está trabalhando com um orçamento menor, você também precisa fazer o mesmo processo que foi feito naquela outra equipe com um orçamento maior. Claro que dentro da realidade. Da tua realidade. E aí, se você tem uma realidade inferior àquela outra equipe, você vai fazer se você tiver um trabalho, se você seguir o processo que é feito para a chegada do atleta, eu te garanto que claro que o erro ele é pertinente e vai acontecer sempre. Mesmo pagando muito. Mesmo pagando muito sim, não sei se vocês estão me entendendo, né? Pô, Fabinho, mas você quer dizer então se com menor investimento pode acertar também? Claro. Claro que pode. Sim, claro. Ué, como você pode errar também com um orçamento maior? Então, o nosso exemplo no Inter é exatamente o que eu costumo usar. O único jogador que nós compramos, o único jogador que a gente comprou, que teve desembolso de recursos, foi o Alex. Todos os outros, tu veio em final de contrato, fizesse um contrato conosco. O Fabiano Heller veio em final de contrato, não foi pago o valor, foi pago luvas, claro, né, mas não foi pago valor para clube nenhum. Fernandão foi trocado por 2 jogadores da base, veio do Olympique de Marseille. E a Arley veio livre. Né? Jorge Wagner veio emprestado, Índio veio livre, Ceará veio recebeu luvas. Então, estou trazendo o nosso exemplo da nossa convivência antiga para ver que é possível tu montar uma estrutura com jogadores de qualidade onde a escassez de recursos que havia na época e que ainda permanece no clube te leva a ter criatividade para trazer jogadores de qualidade. Presidente, o que o Fábio falou também. Só um minutinho, eu não quero, só para não perder esse raciocínio, e a criatividade, além disso, quando você está muito alinhado, com as pessoas que tomam as decisões, fica muito mais fácil. Porque quando tem a necessidade de você repor uma posição, você já conversou com o treinador várias vezes, você já passou por ele, você já entendeu. É isso mesmo. A necessidade é essa. Você sabe o que ele gosta. Né? Assim, tem a necessidade do treinador, tem a necessidade da equipe, do clube, então você tem que entender. Você tem a sua montagem do teu elenco. Então essa conversa, ela acontece, ela está acontecendo o tempo inteiro. Então, assim, no Flamengo nós temos o Juan, que é o gerente técnico. O Juan vê todos os treinos. O Juan acompanha muito bem a equipe. Então, quando você está conversando com essas pessoas... e aí tem a parte do orçamento, do executivo, do que tem. Então isso está muito alinhado. E quando isso tá alinhado e surge a demanda da posição, e aí você tem um departamento de scout, que é um departamento ativo, proativo, que está o tempo inteiro colocando para dentro bons atletas, aumentando cada dia, cada semana o seu hot list, a tomada de decisão ela favorece. E aí, assim, o que você tem de orçamento? Na verdade, quando isso está muito bem estruturado, presidente, é muito fácil. É muito fácil, porque assim, você tem o teu hot list monitorado, e dentro desse hot list, é claro que ele tá nós estamos falando de
de qualidade, bom, então estamos falando de técnica, qualidade técnica, física, todas as valências que ele que precisa, mas também nós estamos falando de orçamento. De adequação financeira. Estamos falando de um jogador que é A, o jogador que é A ele custa um valor. Nós estamos falando de um jogador que é B, mas o jogador que é o B também, e cada clube classifica da sua forma, tem a sua forma de trabalho, mas esse que considerado B também é um bom atleta que tá naquela categoria, e você vai simplesmente mexendo com as peças. Se eu tenho o X nesse momento, eu faço esse movimento para esse atleta. Mas são atletas que estão aprovados. E aqueles que realmente não passaram, não estão aprovados, aí você não fala. É um outro trabalho também que o departamento de scout ele também realiza, né? Porque assim, é importante falar sobre isso. Só esse departamento, me parece que as pessoas só enxergam aquilo que chegam, né? Os que são contratados. Mas esse departamento ele é tão importante que ele faz um trabalho silencioso, que ninguém percebe. E que armazena informações. Né? Armazena as informações e são as negativas. Que é o que não vai. É o que não vai. Acabou. Esse departamento ele é extremamente importante, mas muito importante nessa tomada de decisão, porque você está sempre olhando, monitorando, como eu falei antes, né? Você tem que estar sempre com o olhar para dentro, para olhar o teu elenco, para avaliar, conhecer as condições técnicas do teu elenco, para você poder olhar para fora. Você não pode olhar primeiro para fora se você não conhece, se você não tem uma avaliação interna. Então, quando você tem essa avaliação interna, você sabe que aqueles jogadores que está sendo olhado, que você está vendo, poxa, não está no nível. Então, você vai tirando. Então, são diversos. Na verdade, o maior trabalho no departamento de scout é o não. É você tirar aquilo que você entende que não vai trazer performance para a sua equipe. E isso não aparece na imprensa, não sai na mídia, não sai para a torcida. Mas é um trabalho que, quando chega no finalmente, né, um nome para um executivo, para o presidente, quando se tem um departamento que tem credibilidade, que tem confiança, a tomada de decisão é muito tranquila e muito mais assertiva e na pressa que às vezes precisa do futebol, né? Não tem muito tempo. Às vezes você precisou de uma necessidade, você tem que ter todas essas valências já olhadas, já avaliadas, para que a tomada de decisão do executivo, do presidente, ela aconteça. E, na verdade, no final de tudo isso, a gente está trabalhando pensando sempre nos títulos, né? Pensando sempre em ter uma equipe com qualidade de alcançar os objetivos. Fabinho, a gente estava falando muito aqui nos cursos das novas estruturas dentro do futebol. Então a gente vem desde o início do ano fazendo alguns conteúdos das novas profissões, com essa movimentação de SAF, profissionalização de muitos clubes. Eu sei que o Flamengo já vem há muito tempo nessa estruturação de profissionalizar as funções, mas hoje a estrutura é um pouco diferente. Vocês estavam nos contando naquele dia, né? E o Fernando é um grande curioso dessa nova função do coordenador técnico, né? Qual é o papel? E hoje tem uma tabelinha tua e do Juan, que vocês fazem muito bem esse papel aí dentro da estrutura do Flamengo. Eu queria que tu contasse mais ou menos como é que é o organograma, como é que se encaixam as profissões ali. Tu tem o presidente, tem o executivo e aí as gerências, né? E aí como é que se divide essas gerências? Bom, presidente, eu tenho lá o Marcos Braz, né? Que é o nosso vice, o VP, né? Na verdade, e o Bruno Espindo, que é o executivo. Embaixo do Bruno tem a minha gerência, né, que é uma gerência geral, e após isso tem a gerência do Juan, que é uma gerência técnica. Nós temos a gerência de transição, que é o Carlos Noval. Temos a gerência da saúde, né, que é o Márcio Tanuri. E tem a gerência da base, né, que é o Luiz Carlos. Basicamente, agora também, né, tem a gerência, desculpa, que é a do Scout, do departamento de Scout. Todos eles se reportam ao Bruno, no caso, que é o profissional, né, que é remunerado por isso. E a minha gerência é uma gerência geral, né? Então todos esses aí todos esses departamentos, eu preciso fazer com que eles funcionem, né, para que eles cresçam não somente em pessoas, mas em tecnologia, e o mais importante disso tudo, né, que esses departamentos se comuniquem entre si, para que a gente consiga realmente levar para o treinador, né, que todo o processo final é para a tomada de decisão do treinador, para facilitar, para que ele tenha em cada área determinada, departamento de desempenho,
mercado no seu tempo, a saúde, que é o tempo inteiro, né? A quantidade de situações que acontecem no departamento de saúde hoje é muito grande. Você tem noção, você se joga em 3 dias hoje. A recuperação do atleta hoje, ela quase após o jogo, você já está fazendo a recuperação. No mínimo, durante o dia, são de 20 a 25 sessões de atendimentos. Então, a recuperação, o recovery hoje, ele é essencial para que esse atleta esteja apto a jogar. Então, assim, são diversos setores que passam ali no Flamengo para que a gente consiga enxugar. Hoje, nós temos muita informação, vem de todos os lados e de muitos relatórios. Então, a gente está ali para poder realmente enxugar dentro da necessidade do treinador. Você já conhece o treinador, aquilo que ele vai precisar, aquilo que ele usa, e a gente consegue fazer com que cada departamento entregue aquilo que... Priorizar cada departamento e organizar para o treinador. Para que o treinador tenha a melhor tomada de decisão. Quando se fala você me falou de coordenador, eu não sei, assim... Não tem essa função no Flamengo? Já passou outros profissionais por aqui, eu não sei o que eles pensam disso, mas para mim a coordenação para mim ela está muito aberta, de clube para clube. Eu também não consigo, essa visão. Eu não consigo ver assim. Posso estar enganado, mas me parece que acho que é só o Atlético Paranaense que tem assim algumas coisas já pré-definidas, né? Se você chega ali, manualizada, o coordenador chega. Onde o coordenador não é a figura, é a função. Né? Mas é difícil. Por exemplo, o Muricy é a figura, né, lá no São Paulo. Sim. O Abel é a figura no Flamengo. No Vasco. Mas eu não quero entrar em outros clubes porque eu não tenho conhecimento. Eu tenho essa impressão. Então, só uma análise de fora, né? Sim, mas independente da nomenclatura que dá, né, para esse cargo, coordenador, no Flamengo nós temos o gerente técnico, né, que é o Juan. É uma pessoa que é um profissional que... Talvez até tenha algumas ações dele que sejam de coordenação, né? Porque essa relação com o jogador, relação com a comissão técnica, claro, a mediação que é feita. E essa função, para mim, como eu estou dizendo, né, vai de muito para aquilo que o clube espera desse profissional. Né? Então, assim, certamente existem lugares que esse coordenador ele tenha ampla ação em relação à metodologia de trabalho, de treino. Eu acho que também pode funcionar. Então, no Flamengo, o Juan tem uma função extremamente importante em relação ao dia a dia, né? O acompanhamento de treinamentos. Ao histórico de tudo que vem acontecendo no... O Juan é um profissional que está ali acompanhando todo o passo que é feito em relação até chegar ao treino, né? Os vídeos, como é que está sendo isso, como é que está a aplicação do vídeo para o campo, como é que está sendo... O olhar do atleta. O Juan tem muito isso, né? Até por ter sido um atleta de alto nível, um profissional também de alta qualidade. Então, assim, a gente tem essa figura... Tem a escola europeia, que é... Sim. Então, um jogador de seleção brasileira, né? Então, assim, o que o Juan passa de conhecimento, de segurança, né? Dentro do que faz ali no dia a dia é espetacular. E aí, é claro que tudo voltado com processo, que são... O Flamengo não é uma SAF, mas a forma que o Landim cobra a gente, o que ele pede para a gente, são todos os processos bem definidos. É por isso que a coisa tem andado durante esses anos. Cada um sabe muito bem aquilo que precisa entregar, né, para que o clube continue evoluindo. Esse teu departamento de scouts, quantos integrantes tem? Como é que já que estamos falando em processo, como é que funciona o processo interno do departamento de scouts? Tu tem o chefe, que falou que é o Renan agora, né? Sim. Como é que funciona? Ele vai atrás do atleta que é indicado, vai atrás pela posição, pelo destaque de determinada competição, a informação vem, como é que chega? Se é que é possível tu falar sobre isso. Acho que a gente pode falar sobre isso assim, presidente, na verdade, sobre o que é, né? Sobre um departamento, até porque, eu volto a dizer, né? Os nossos alunos super interessados nesse tema. Isso é um tema que gera... Hoje é uma área muito quente, tanto a análise de desempenho quanto a análise de mercado. É algo que está mais... Eu percebo que é uma área muito aquecida. Se falar do departamento, cada clube vai ter a sua necessidade, né? Como eu disse, o seu orçamento. Você vai trabalhar dentro da sua realidade, Série B, Série A, times que brigam, né, nas primeiras posições. Então, independente daquilo que você vai... do seu objetivo e da sua equipe, é um departamento que você
precisa ter profissionais que amam o que fazem, né? Que isso é meio que natural para você ter êxito na profissão, e pessoas que consigam interpretar, né? Tudo aquilo que está vendo em relação ao vídeo, e que está vendo em vídeo e que vai ver em loco. Uma pessoa não é aconselhável fazer isso, mas para mim, a partir de 2 pessoas, dependendo da sua realidade, já é o começo, e aí o final, cada clube tem a sua. Hoje no Flamengo, somos em 6, né, tem clubes que tem 4, tem 6, tem 7. E tem uma conexão com a base ou não tem? É tudo conectado? Tem, porque o mesmo processo, como eu te disse, né, da forma que a gente trabalha no Flamengo, tudo que é feito no profissional, ele é refletido na base. Então, os processos de avaliação, a forma de avaliar, ela não muda. Então, o que faz a forma de avaliação do profissional, ela é exercida na base. É claro que na base as valências são outras, as categorias, então tem uma certa... Os acessos também não são iguais aos campeonatos? Sim, exatamente. Apesar que hoje tem bastante. Os jogos estão sendo... A maioria está sendo transmitida, então essa dificuldade hoje está sendo... Não é a maior dificuldade. Eu digo, claro, tem meninos que, você está iniciando ainda, né? Um jogador de 15 anos, 16, 17, sub-17, sub-16, sub-17. Você tem um outro olhar na avaliação, mas não deixa de ter os seus critérios para você poder realmente fazer uma avaliação fidedigna dentro daquilo que o clube estabelece. Então, não sei se eu consegui responder ao senhor, mas assim, presidente, pessoas, a quantidade varia de clube para clube, a forma de avaliar, ela também acredito que também não muda muito, porque você vai avaliar sempre a parte técnica, o físico, o mental, o tático, o extra-campo hoje cada vez mais. Sempre foi, né? Mas passa a ser ainda mais, e você precisa ter todas essas informações para que você consiga realmente fazer uma melhor avaliação desse atleta, né? Eu vou te fazer uma pergunta específica sobre uma contratação que o Flamengo fez, e depois vou te contar uma história sobre esse jogador, que aconteceu, uma curiosidade apenas, uma curiosidade. O Luiz Araújo. Como é que foi feita a pesquisa? Como é que vocês chegaram ao nome do Luiz Araújo? É um complemento do que né, nós estamos falando aqui, né? O trabalho do departamento de scout, para mim, é eficaz. E volto a dizer, não estou dizendo de um clube específico, mas qualquer clube ele tem que ser sempre proativo. Então ele não para. O trabalho de scout ele tu chegou nele pela característica, por ser semelhante? Vou chegar lá, calma aí, calma aí. Pô. Então, assim, é um trabalho que ele é o tempo inteiro, você está sempre olhando jogos, observando campeonatos, e aí nessas observações de campeonatos, como você já tem para aquelas posições, porque para cada posição você tem ações diferentes, né? Então, se você vai avaliar um lateral direito, as valências não são a mesma de um zagueiro. Então, para cada posição, você precisa olhar dentro daquelas valências, senão você faz uma avaliação meio que generalizada e não é isso. Até porque hoje, o tempo inteiro, nós estamos trazendo o atleta profissional de futebol, o indivíduo. Então, você está individualizando muita coisa no atleta profissional hoje. Então, você olha cada ação dele, você traz para avaliar. E é um trabalho que você precisa fazer nos campeonatos estaduais, brasileiros, as Copas, Brasil, no mundo inteiro. Então você está sempre olhando, e aí você está colocando, eu tenho hot list dos laterais direitos, então você está sempre olhando, eu estou com uma baixa nessa posição, né? Como eu te disse, é um trabalho proativo. Então você está sempre olhando para dentro daquilo, qual é a sua maior necessidade de posição, e você está analisando. Eu estou com uma carência maior de zagueiro pela esquerda, exemplo, zagueiro canhoto, eu estou vendo que nosso hot list está baixo aqui, eu vou começar a olhar, e aí você já tem esse monitoramento desses atletas canhotos, com esse perfil, em alguns lugares, porque isso já está mapeado, e aí você, tendo a carência de você aumentar esse hot list para essa posição, você começa a olhar esses jogadores que estão mapeados, e foi o caso do Luiz Araújo. Então a gente precisa de um extremo do lado esquerdo que joga a perna invertida. Então, o que nós temos aí de observação? São quantos atletas observados? Temos 15. Tá, quem são os 5 que nós vamos priorizar?
né? Então você tem 5, aí você começa a colocar esses 5 na semana, na programação da semana, para poder ou você avaliar um jogador que você nunca viu, ou você reavaliar aquele jogador que você já conhece, que de certa forma ele está até no seu hot list, mas você precisa reavaliar e ver se ele continua com a mesma performance. E aí você vai chegando nos nomes, presidente. É assim que funciona. E aí você chega no nome do Luiz Araújo, no nome de vários, você vai botando para dentro. E é um hot list que a gente diz assim, né? Que é um hot list aprovado. E você não para, porque já está pré-selecionado. Já está pré-selecionado. A gente está sempre... Esse setor ele recebe muitas informações, né? Ele é um trabalho proativo, que é feito por todos os scouts e pelo seu gerente, mas a gente também recebe, né, de empresários, recebe de pessoas que vai mandando o jogador para a gente vai olhando. Tem interesse, a gente, olha, avalia, entrou em algum momento no hot list, legal, não entrou, né, segue. Alguns, isso acontece muito com os jovens, às vezes não está nem no tempo de você de colocar no teu hot list, mas você viu coisas interessantes, tu já joga ele para um monitoramento, que aí tu já vai monitorando, aquela informação ali, acompanhando, ver o crescimento, se vai ter o crescimento, e aí você já em algum momento, esse monitorado ele pode passar a ser um aprovado. Então, é dessa forma que você chega em todas as posições, e é assim que nós chegamos no a historinha Araújo. A historinha do Luiz Araújo é o seguinte, a origem dele é Mirassol, no interior de São Paulo, não sei se está dentro do Mirassol. E em determinado momento, a empresa que eu trabalho, ela estava para fazer uma parceria ou com o Mirassol ou com o Cianorte, acabou fazendo com o Cianorte. E aí eu passei um final de semana em Mirassol para ver as instalações, para ver. E aí, num sábado, num domingo, o diretor, que eu não sei, não me lembro sobre o nome dele, Juninho, me convidou para assistir vários jogos de categoria de base do Mirassol. Já tem uns 4, 5 jogos, né? E eu assisti meia hora, os menininhos mais jovens meia hora, 40 minutos, 45 e tal. E aí, quando chegou no final do dia, num último jogo, né, que estava sendo realizado, o Luiz Araújo tinha 14 anos. E aí ele me perguntou, tu viu alguma coisa que interessasse aqui? Tem algum jogador aqui que poderia? O que tu acha? O que tu achou e tal? E ele disse, olha, o único jogador que eu vi aqui que com certeza vai jogar por ser um canhoto competitivo, que é difícil, né? O canhoto geralmente não é competitivo, que joga, que marca, que ele jogava por dentro nessa época, ele não era ponta, ele jogava como meia. Sim. Meia por dentro. Também pode jogar ali. É o número 10 de tal idade. E aí eu nem sabia o nome do Luiz Araújo. Passou um ano, ele me liga, porque a gente não fez nenhuma parceria com ele, ele me liga e diz, olha, quero te dizer que teu olho tá bom. Porque o São Paulo veio aqui fazer uma vistoria na nossa categoria de base e só levou um jogador, o Luiz Araújo. Ele foi pro São Paulo, lá ele se consagrou praticamente, foi para fora e agora veio no Flamengo. E esse trabalho assim, é muito gratificante, né? Assim, eu digo que o entusiasmo é muito grande, porque você vê situações parecidas como essa, né, presidente? O menino que começa ali despontando e você vai vendo o crescimento e aquela expectativa que você tinha, a coisa se torna real, né? Então, é um trabalho muito bacana. Esse trabalho é uma coisa que eu gosto muito, por isso que eu contei essa história. São muitas vitórias no dia a dia, né? Isso não vai para o campo, mas eu li muito e já ouvi tu falando sobre a contratação do Mari, né? Que foi uma vitória de vocês, porque identificaram lá na segunda divisão de uma liga, né, estrangeira, e consegue trazer esse atleta. Então, assim, são pequenas vitórias no dia a dia que levam aí as conquistas do... E é importante passar, você lembrou bem, né? O Pablo foi muito emblemático, né? A contratação dele. Jogador europeu, né? De segunda divisão, né? No Campeonato Espanhol. E no momento que a gente precisava daquela posição específica, né? Na época era o Jorge Jesus, né? Ele queria um jogador com acima de 1,90 m, já estava bem específico. Fácil. Canhoto, com qualidade técnica para jogar, para sair. Onde é que tu vai achar esse negócio? Nós tínhamos já também, claro, como eu falei, do hot list, mas como a gente estava sempre produzindo diariamente, o Pablo acabou que naquela semana a gente estava finalizando esse atleta, falou, Jorge, a gente está finalizando com um aqui que parece que...
E aí deu tudo muito certo. E até hoje, a importância desse setor, né? Porque até hoje o Pablo ele tem rendido ao Flamengo alguns valores importantes, né? Então foi uma contratação assertiva na parte técnica, que trouxe para a gente no esportivo, né? Conseguimos conquistar títulos com ele, em compensação também gerou recursos financeiros. Então, quando você faz a coisa equilibrada, mas assim, o setor teve que ter muita certeza, porque não é fácil, né? E tem também normalmente, quando tu leva um jogador como esse, que não é conhecido para o setor de contratação, para o setor financeiro, sempre tem uma dúvida, né? Sempre fica um pé atrás. Eu falo com muita propriedade, presidente. Se você tem esse setor bem estruturado, você confia no que está acontecendo ali, tem processos e eles seguem esse processo, ele botar na mesa para você, te dê os nomes, você pode ficar tranquilo, que, claro, errar faz parte, né? Não tem como você acertar 100%. Porque essa galera para vocês terem uma noção, o pessoal que gosta de números, no mínimo aí um setor de departamento de scout, no mínimo aí são 3 a 4 jogos durante o dia. 3 a 4 jogos, isso nós estamos falando de jogos. E desses 3 a 4 jogos, aí acontece, esse scout ele pode ter visto um jogo do Campeonato Brasileiro, ele pode ter visto um jogo da Inglaterra, ele pode ter visto um jogo na Série B da Série B espanhola. Então, assim, é muita coisa. O olhar desse profissional é extremamente certeiro. Então, ele tem além de ele conhecer bem os atletas, ele conhece o nível da competição, porque essa experiência também te traz isso. Você está vendo que o jogador que a gente sabe disso, né? Também não é uma coisa tão difícil falarmos sobre isso, mas tem jogador que às vezes só joga em liga não tão competitiva. Em compensação, tem jogador que está jogando numa liga que não é tão competitiva, mas você consegue enxergar nele potencial para estar numa liga competitiva. Então, assim, é muito... O trabalho do departamento que tenha realmente... que é muito bem formado, a hora que ele te dá um nome, é porque eles têm convicção do que fazem. Por isso, são mais de 4 jogos no dia, na semana junta isso. Mais de 20 jogos, você bota assim no mês, minutagem, o que essa galera produz de relatórios. Então, volto a dizer, quando tem um setor muito bem equilibrado, muito bem formado, com as pessoas realmente que tem essa experiência, quando a gente coloca o nome na mesa, você pode ficar tranquilo, ele só fecha lá com o teu treinador, acerta direitinho, vê se é isso que ele quer. Acerta com o financeiro acerta com o financeiro, tá tudo ok. Pode trazer o jogador que a tendência, a probabilidade é grande. É claro que, poxa, cada chegada tem seu tempo, né, para se adaptar ao clube, à cidade, ao país, né, quando vem atleta de fora, tem toda essa questão que é importante também colocar isso. Até mesmo tem brasileiros que às vezes chegam também, mudam de um time para o outro, também demora um tempo para poder se acostumar, mas na maioria dos casos a gente tem essa experiência que dá muito certo. Fernando, eu já estou encaminhando para o final, mas eu queria falar para o Fabinho. Fabinho, a gente tem o nosso curso aqui, o carro-chefe é o executivo de futebol. E a gente sempre faz essa pergunta para o nosso convidado. Como é que é a relação, né, do Fabinho ou do teu cargo com o executivo? Como é que é essa rotina? Vocês têm uma reunião fixa, semanal, diária? Como é que funciona nas viagens, nas contratações? Para o pessoal ter um entendimento como é que funciona essa relação. Bom, tá sempre girando, né? Porque o convívio ele é diário, né? Então são treinamentos todos os dias, as viagens, todas elas. Então o executivo, o gerente, a comissão, a gente está participando de todas as atividades, né, do futebol do profissional, a gente está envolvido. Então a gente está falando no treino, nós estamos falando nas viagens, nos jogos, e é claro que o Bruno tem por si sim uma rotina de a gente reunir quando ele acha necessário, né? Reuniões que ele coloca todas as gerências na mesma sala para a gente começar a debater aquilo que cada um está enxergando que precisa ser melhorado no setor. Mas, no geral, na verdade, essa reunião ela está sempre acontecendo. A gente está sempre olhando acompanhando cada departamento, como eu te disse, o departamento de análise, aquilo que precisa
melhorar em relação... Agora no Flamengo mesmo, nesse tempo, nós estamos com um projeto muito bacana que é na parte dos campos. Nós estamos colocando lá agora as câmeras, né? Então, assim, para que melhore ainda mais, né, a qualidade daquilo, do material que é apresentado no treinamento. Então, para você ver, a gente está sempre inovando, né, trazendo novas tecnologias para que o clube continue sempre evoluindo. É por isso que a gente está sempre conversando, se reunindo periodicamente, para que a gente passe as nossas ideias. E eu, como sou o responsável por todos esses setores, na verdade, eu que estou sempre nesse contato, né? O elo com todas as áreas. Sim, eu que tenho provocado essas reuniões para que eu consiga entender as necessidades, entender aquilo que cada área precisa, para que eu possa levar essas demandas para o Bruno e, juntamente com ele, tomar as decisões para que a gente continue no caminho certo. Então, basicamente, é isso. E aí, sim, o Bruno, ele começa daí, ele tendo toda essa ideia, ele leva para cima, para o Marcos, né, que é o nosso VP, o presidente, para tomar a decisão macro do negócio. Fernando, caminhamos aqui para o final, mas importante na fala do Fabinho, que ele sempre fala, a gente cita muito nas aulas, é processo, é gestão de pessoas, né, é indicadores. Exatamente o que a gente defende aqui. Então, assim, não é todo dia começando um dia, né, tudo do novo, tudo do zero. Então a gente começa a entender melhor por que o Flamengo... Não é improvisando, né? As coisas têm que ter começo, meio e fim, é o que a gente diz aqui, né? E a tua fala aí demonstra isso em todas as tuas manifestações, se referindo a esse ou aquele assunto, esse ou aquele tema, sempre tem, né, o destaque para a organização, para o sistema, para o planejamento, para situações que fazem parte de um contexto e não surgem de improviso, não surgem, né, de mera iniciativa individual de uma pessoa, né? Então, Fabinho, foi excelente aqui a tua participação conosco, trouxe elementos, trouxe subsídios para os nossos alunos que estão nos acompanhando. Pode ter certeza que nós vamos usar muito as lições que tu nos trouxe aqui, porque são as lições que a gente procura transmitir aos alunos diariamente. Tu traz o teu testemunho da prática que é exercitada na tua atuação no Flamengo hoje, como foi no Anápolis, ou no Tupi, ou no Bom Sucesso, ou no Bangu, né, de uma maneira bem superficial, mas já lá tendo a observância desses princípios que são essenciais para que as coisas deem certo, né, numa gestão, e principalmente nessa relação que deve ter um executivo, ou um gerente, ou alguém de um setor tão importante como esse, em relação ao elenco. Muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado, eu que agradeço. Assim, antes de encerrar, acho que ainda tem um tempinho ainda. Se você reparar, o aluno é muito bem interessado e focado nisso. Eu falei que lá naquele início, né, eu tive que voltar um pouquinho, né, naquilo que eu não tinha, né. Então, eu sempre falo, quando eu dou alguma palestra, quando eu estou em algum programa como esse, a minha colocação como ex-atleta, eu sempre, na verdade, eu gosto de falar muito pouco sobre isso, porque eu sou prova viva disso, né? Eu sou oriundo do futebol, não tem como, não vou negar. Isso que me dá, assim, né? Que me dá respaldo até para exercer a função que eu tenho hoje, mas não tem como você se tornar um gestor de sucesso. Não tem como um processo ser vitorioso se você não tiver pessoas capacitadas por trás disso tudo, e se você não entender que você precisa respeitar os processos. Você tem que ter as suas metas para que você consiga alcançar, e você precisa ser muito bem organizado para você permanecer, né, conquistando, e permanecer dentro da função. Então, quando a gente fala de hot list, do departamento de scout, quando você fala de avaliações técnicas, físicas, mental, quando você vem para o departamento de desempenho, avaliação, né, do adversário, a avaliação do seu elenco, você traz para a saúde
É tanta coisa que envolve a recuperação, que tem a parte da nutrição, a parte do peso dos atletas, a parte de ganhar massa muscular ou não, a parte do nosso... Tem o bioquímico hoje no futebol também, hoje tem a câmera hiperbárica, que é uma recuperação muito mais rápida. Eu tô ficando até ofegante, né, de tanta coisa que tem na a gente nem saúde. Falou de logística, nem falou de... Eu vou chegar lá, você tem a questão continuando na saúde, a fisiologia, e aí você vem para a parte da logística. A logística é o que? A gente precisa sempre deixar o atleta numa melhor condição possível. E não é só o atleta, também são as pessoas que trabalham. A minha comissão, meu treinador, as pessoas também precisam ter também uma boa logística. Então nós estamos falando de diversas funções, de diversos departamentos. Se isso não estiver organizado, se isso não tiver processo, se isso não se comunicarem, não faz sentido. Então é por isso que eu gosto muito de falar sobre essa história que eu tive na minha vida, de ter voltado à sala de aula, de conhecer alguns processos novos, de ter essa humildade, de saber que não foi por ter sido um ex-atleta que eu estou preparado para exercer essa função. Vejo o quanto foi importante passar nesses clubes de menores investimentos, né, para que eu adquirisse na prática, né, ali, aprendesse muita coisa, errar e acertar, para que hoje, né, eu realmente esteja exercendo todas essas funções que eu tenho exercido no Flamengo e conseguir, né, manter, né? Já estou na segunda gestão, né? Participei da primeira, agora nós estamos na segunda e espero continuar contribuindo para que o Flamengo continue tendo sucesso. Mas eu pedi para falar sobre isso para que o aluno entenda, né? Entenda que sem disciplina, sem você respeitar os seus processos, respeitar as pessoas, entender para onde você está indo, o sucesso ele pode, sei lá, pode até ter o sucesso, né, presidente, mas pode durar muito pouco. Então, se você quer uma coisa permanente e duradoura, você precisa realmente entender tudo isso para que no final de tudo você tenha consistência naquilo que você faça e continue aí. Eu espero, né, poder continuar durante muitos anos ainda militando no futebol. Eu entendo que eu ainda estou no recomeço, né, que eu fui um ex-atleta, agora volto uma nova função. Na verdade, eu espero poder contribuir, né? Acho que a palavra é essa, contribuir, dar minha contribuição agora para o futebol brasileiro naquilo que eu tenho feito. Muito obrigado a vocês pela recepção e sempre um prazer revê-los. Nós que agradecemos, Fabinho, mais uma vez, muito obrigado e fica conosco aí. Feito. Bom? Olha. Ótimo. Fabinho, muito obrigado mesmo. Valeu, gente. Cara, linda.